Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o assunto de hoje é ainda falando sobre os desigrejados ou aqueles que estão saindo das instituições, das denominações. Eu tenho alguns vídeos já no canal, que já são quase 200 prontos para você, tá bom? Então, se você quiser aprender um pouco mais, saber um pouco mais dessa novidade, que para alguns ainda é novidade a palavra desigrejados, tá? Mas para outros, isso é uma realidade e é o que está acontecendo, tá? Como nós estamos vivendo talvez tempos difíceis, eu ia falar tempos que não voltam mais, né? Então 2019 não volta mais, né? 2020, 2021, que é o grande marco, né? Que começa aí um grande reset. Então o que nós vivemos até aqui será muito diferente do que ainda tem por vir. Isso também está ligado diretamente, não só com a economia, não só com as leis, com os poderes, tá? Mas também ligados à igreja, ligado às questões espirituais. Então eu queria deixar para vocês, ainda falando sobre desigrejados. E eu queria falar basicamente sobre dois tipos. Dois tipos. Resumido, mas queria falar sobre dois tipos. Beleza? Quer conhecer o canal? Quer conhecer sobre os assuntos que eu tenho postado? Então clica o sininho aí, se inscreva. Você vai estar recebendo periodicamente sobre vários assuntos, tá? Assuntos atuais e assuntos passados, tá bom? Vamos lá. Quais são os tipos de desigrejados? Quais são? Bom, são dois tipos principais, sem entrar no mérito da questão. Os decepcionados e os críticos do sistema, tá? São pessoas que têm um pouquinho de leitura, leem as escrituras, assistem outros pregadores, procuram saber como as coisas funcionam, tá? Leem a Bíblia, estudam, tá? São bereanos nesse sentido. Você sabe que quando Paulo estava pregando, falando ao povo de Bereia, o povo de Bereia foi exaltado nesse sentido, porque tudo que Paulo falava, e olha que era o apóstolo Paulo, eles procuravam saber no pouco que eles tinham, no pouco de informações que eles tinham ali, se o que Paulo estava falando estava de fato, e se de fato era verdade, se procedia tais ensinos. Então que eu e você sejamos assim, tá bom? Que sejamos aí então como eles querem dizer, estão dizendo de nós, as ovelhas negras da família. Então se querem me chamar de ovelha negra, então eu sou, beleza? Mas eu prefiro ser uma ovelha negra a favor da verdade, né? Daquilo que se esclarece, daquilo que se traz à tona, como Lucas 12, 2 a partir de então. Que tudo que está em oculto, tudo que está escondido, tudo que não for claro ou esclarecido, serão nesses últimos tempos. Então bora lá. Então são esses dois tipos, os decepcionados e os críticos do sistema. Os decepcionados deixaram de congregar por alguma decepção pessoal ou institucional, tá? Trata-se de decepção pessoal quando se envolve a relação direta com a liderança, pastores, bispos, apóstolos e etc, tá? Geralmente marcada por abuso espiritual. Uma hora dessas eu quero fazer um vídeo só falando sobre abuso espiritual para vocês, tá bom? Então vamos lá, mas não será agora, não quero falar sobre isso neste momento. Então vamos lá. Então essa expressão, isso que nós temos visto, é o que tem marcado os críticos do sistema. São aqueles desigrejados que afirmam não possuir decepção alguma, mas que explicam sua decepção ou sua deserção, melhor dizendo, institucional, por meio da compreensão, que alcançaram de que a institucionalização da igreja, com seus templos, liturgias e programa, nada mais é do que um empreendimento humano sem relação com o evangelho, de forma direta. Então, são dois tipos de desigrejado: o crítico, né, aquele que não aceita o sistema, e aqueles que se decepcionam com a relação entre pastores,
bispos, arcebispos e apóstolos e enfim, tá certo? Não bate ali, não fechou a conta, né? Não deu, de forma alguma. Tá? Então por isso que existem esses dois tipos de pessoas, né? Que desertaram, que saíram, que deixaram, mas não deixaram a fé. Muitos que eram os fracos acabaram se desertando, perdendo até a fé. Outros não, eles só deixaram a instituição, mas estão firmados com Deus. Tá bom, querido? Então vamos lá. É um resumo, é apenas um bate-papo com você, tá? Então o que acontece? Olha lá. O último censo, já passaram de 2010 para cá, último censo, 2010, já eram mais de 10 milhões de desigrejados. Uma projeção para 2021 de mais de 20 milhões de desigrejados. Então é um número expressivo, é muito grande. Correto? Isso do que se sabe, do que se tem uma menção, tá? IBGE. Então, o que acontece então, Carlos? Como é que fica? Bom, esses 10 milhões do ano 2010, mas que a projeção para 2021 mais de 20 milhões, o que acontece com esses desigrejados no Brasil? Devemos levar em conta que, apesar dessas razões e de tantas outras de deixaram as congregações, a explicação desse fenômeno ou desse fenômeno está no quê? Na superficialidade das pregações e do ensino da Bíblia. Então as pessoas, elas chegam na instituição, depois de 6 meses dela estar na instituição, já não há mais novidade. Já não há mais novidade. Porque o ensino ele é muito raso, ele é muito básico, é melzinho na chupeta, é o leitinho ali, aquele leitinho quente só. Não tem uma comida mais sólida, uma compreensão, um entendimento e um ensino que leve as pessoas a ter uma experiência mais forte com Deus. Porque não é da vontade da maioria da liderança ensinar o seu povo. É que nem o governo do estado, é o governo do município, ou principalmente o governo federal. Você acha que é interessante ensinar o povo todas as coisas? É ensinar o povo a saber como as coisas funcionam? É interessante para essa elite globalizada? Você acha que para o sistema é bom? Para o sistema não é bom que as pessoas saibam das coisas que de fato acontecem. Isso já estava acontecendo lá atrás com Jesus. Você acha que não? Jesus, quando tinha 12 anos, vamos voltar só um pouquinho. Com 12 anos ele adentrou o templo. Jesus, com 12 anos, adentrou o templo. E começou a ensinar. Ele não foi lá para congregar, não. Não era a igreja dele, apesar de ele ser um judeu e cumprir todas as leis. Ele veio cabalmente cumprir todas as leis. Precisava ser assim, tá? Ele foi ensinar quem? Quem ele foi ensinar? Saduceu, fariseu, não foi? Os líderes, os sacerdotes. E ele ensinava de uma forma com quem tinha autoridade. Ele tinha autoridade para isso. Porque ele ensinava de verdade. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. É o contrário de hoje o que está acontecendo nesses últimos tempos. E não é de agora. Então as pessoas vão até a igreja templo, até a denominação. Elas ficam 6 meses. A partir desses 6 meses, nada mais é novidade para ela. Aí ela começa a ver tudo que acontece e que é desagradável. Né? Primeiro que não tem ensino, não se ensina. Não é interessante ensinar. Não é interessante formar discípulos. Não é interessante formar discípulos. Dá muito trabalho. É trabalhoso demais. Uma escola bíblica dominical bem feita, bem preparada, dá muito trabalho. Não é interessante. E outras pessoas também não querem saber. O povo gosta de cultura inútil. Ó, se tem uma coisa que o povo, entre aspas, gosta de cultura inútil. Você não vê pouca gente postando alguma coisa nas redes sociais de Deus. Agora postando tudo que é do sistema, que é do mundão, aí tem. Nossa, como tem, gente. Eu fico abismado, eu não sou melhor que ninguém. Já vou deixar claro para você. Então, o desigrejado, ou aquele que está saindo da instituição, ele está decepcionado com as pregações.
rasas, sem força, sem poder, sem o mover do Espírito Santo, sem trazer crescimento espiritual, compreensão. Certo? Tá bom? Então, eles acabam morrendo espiritualmente, eram da religião, deixaram a religião, instituição, né? E entraram em outra religião e instituição. Quer dizer, trocaram 6 por meia dúzia. Você está entendendo? Não sei se você consegue me compreender, porque às vezes você está tanto tempo na religião que você às vezes não consegue compreender o que eu estou falando. Talvez o que eu estou falando para você agora, o que eu esteja falando, para você é um negócio assim, nossa, não entendi. Não entendi aquele irmão, não entendi. Você está tão engessado, te bombardearam com tanta besteira, que hoje você não consegue mais ler a Bíblia sozinho, você não consegue ter a compreensão. Agora, cultura inútil, aí todo mundo está perfeito. Quando chega um coach, quando chega aquele pregador da teologia da prosperidade, aí você pula de alegria. Porque ele vem para falar o que você gostaria de ouvir. Mas a Bíblia diz que pecado é pecado, céu é céu, inferno é inferno. A Bíblia diz sim, sim, não, não. A Bíblia ainda continua sendo a Bíblia. A Bíblia ainda continua dizendo, arrependa-te, preste atenção na onde você caiu e volte para Deus. A Bíblia ainda é a mesma, atualíssima. Pensa num livro atual. Pois é. Você que fica dando aí atenção os Facebook da vida, os bate-papo inútil de WhatsApp, as fotinhas mal feitas do Instagram, com um alto tenor ou teor de sensualismo, de demonstração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não perca o seu tempo. Se liga, se volte para Deus. Fica postando sua fotinha aí não. Você posta uma fotinha aí sorrindo, bacaninha, legal, mas no seu dia a dia tem sido nada. Nada. Só a fotinha que fica bonita. Porque a vida, tá destroçada. Não para com isso. Ei, para de viver aí de ilusão. Para de viver de aparência. Vamos parar, vamos aqui, cá entre nós. Vem cá, por favor. Vamos ser sinceros e verdadeiros? Nós não precisamos melhorar? Como gente, como pai, como irmão, como amigo, como cidadão. Nós não temos que melhorar? Muito, mas muito. Se quisermos enquadrar, se quisermos de fato estar fazendo a vontade de Deus, nós precisamos melhorar muito, precisamos melhorar, demais. Deixa eu falar uma coisa para fechar aqui minha fala. Nós temos que evangelizar os evangélicos. Vai ter que começar a evangelizar os crentes de novo. Porque os crentes não evangelizam ninguém. O protestante não protesta mais. E aí? Se nós somos o sal da terra e a luz deste mundo? Meu amigo, sai desse saleiro. Você quer salgar? Você tem que sair do saleiro. Você quer alumiar? Você quer alumiar? Para de ficar pregando e colocando fotinha sensual. Para de ficar se ostentando uma vida que você não tem. Começa a pregar a Bíblia. Começa a pregar a verdade. Vamos começar a viver de fato a verdade? Então os desigrejados são pessoas que estão saindo das denominações, não para ir para outra denominação não. De jeito nenhum. Eles estão caindo fora. Porque o que tem de gente mercenária, o que tem de líder mercenário, que só quer saber de aumento, grana, dinheiro, bufunfa, money, e que não cuida do seu rebanho, e quando arrebanha para si só, para si mesmo, e não para Deus, e não para o reino. Não prepara esse povo, esse pessoal. Tá bom? Eu não estou bravo não.
Está na Bíblia, é só ler a Bíblia. Só ler. Não precisa ser bom, não. Não precisa ter teologia, não. Não precisa ser um expert, não. É só começar a ler. O Espírito Santo vai dar graça para você. Você vai entender, você vai ser uma pessoa livre. Ó, livre. Eu tenho falado nos meus vídeos de João 8,32. João 8,32, 36. Tá? Então, bora afirmar. Fechou por aqui. Deus abençoe a sua vida e tudo que você fizer. Desperta tu que dormes.